Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Faz 6 dias que eu não gravo e já aconteceu um mundo de situações no São Paulo. Vamos falar dessa história de Diego Costa tá tendo mais oportunidade do que o Miranda. O Rogério Ceni falou sobre o assunto. Vamos falar do Tietê. Afinal, ele vai ser trocado pelo Romarinho, então uma proposta do Felipe Alves. Mas quando você menos espera, o próprio técnico do Galo novo lá tá dando chance para ele. Pode ser que ele fique no Galo. E a torcida não tá curtindo. Vamos falar de mercado da bola no tricolor. O Júlio Casares se contradisse 2 vezes na mesma semana. Desistiu do atacante, desistiu do zagueiro, mas falou que tá atrás do zagueiro, mas disse também que tá desistindo. Vou trazer essas informações para vocês. Também vamos falar da desistência da venda do Gabriel Sara. Eu concordo, mas quero saber a tua opinião. Vamos falar do Luan e do Luciano, quando que vão voltar esses lesionados, tá ficando próximo finalmente. E falando dos lesionados, a gente tem que falar um pouquinho do Éder, que já que tinha um monte de lesionado, o Nicão precisou de mais tempo, o Éder acabou vindo de um cara que estava para ser negociado ou rescindido o contrato porque não tinha ninguém interessado dele no mercado, acabou sendo garçom, agora titular e capitão dentro de campo. Então vamos falar de todos esses assuntos. Éder, que já quem acompanha o canal já me viu com muita raiva dele aqui no canal por causa dos 600 mil por mês. Mas águas passadas não movem moinhos. Quer assistir todos os jogos do São Paulo e ter mais de 3 mil canais livres por R$ 29,90, podendo assistir no seu notebook, no seu celular, na sua Smart TV, no seu TV Box? A Network BG deixa você fazer um teste de 2 horas gratuitamente no link aqui embaixo. Eles estão com um site novo, se você quiser comprar diretamente pelo site o serviço, sem precisar falar com ninguém, com nenhum robô no WhatsApp, etc. Você vai no site aqui embaixo, que tá tudo cheio de novidades lá no Network BG, hein? Agora, ó, todos os jogos do São Paulo. Agora, bora falar de notícias. Gente, vou começar com essa história do Miranda ter perdido espaço pro Diego Costa. O Miranda tá aí com 37 anos de idade. E aí, nesses 5 jogos que a gente já teve aí da temporada, o Miranda jogou 2. Um foi um empate contra o Ituano e outro foi uma derrota contra o Red Bull Bragantino. E aí todo mundo, inclusive, falou bastante que nessa derrota do Red Bull Bragantino, que o Miranda tinha muita responsabilidade, principalmente em algum dos gols e tal. E aí, se você voltar uns vídeos meus, eu falei sobre função dentro de posição. Posição de zagueiro, função diferente. Isso é uma ampla discussão. Mas o Rogério Ceni falou sobre o assunto, eu já vou dizer o que o Rogério Ceni disse sobre isso. Já o Diego Costa, até agora, ele atuou em 4 jogos. Alguns jogos ele entrou no segundo tempo, né? Não falhou muito, mas também não fez grandes jogos. Então, assim, tá entrando, tá tendo mais espaço, mas não tá assim, tipo, vou ficar de titular. Perguntaram pro Rogério Ceni, e aí, o que é? O Diego Costa tem mais chance que o Miranda tá velho mesmo com 37 anos. E o Ceni falou assim, no individual, no 1 a 1 defensivo, não existe ninguém igual ao Miranda. Só que todo esse rodízio que ele tá fazendo total no elenco faz parte dos testes táticos e também do condicionamento físico do elenco que ele considera que está abaixo. Que ele considera não, porque está muito abaixo. Então ele diz que ainda é teste. Campeonato Paulista tem que colocar a molecada mesmo para jogar. A Raza de Costa que a gente quer vender você bem alto aí no meio do ano, junto com Gabriel Sara, ainda que é o menos um, mas o Igor Gomes com toda certeza. Vamos falar de Luan e Luciano. Além deles já estão saindo do refis. E eles estão fazendo já recondicionamento físico, estão dando uma corridinha no gramado, de vez em quando chuta uma bolinha, mas não está treinando ainda com o elenco. Lembrando que o Luan já recuperou daquela lesão estranha que ele tinha, que era considerada anormal pelos médicos, só que ele ainda sente dor. Então, por essa dor, para não acontecer como já aconteceu no passado, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só de erros do departamento médico nos últimos 5 anos. A gente vai ter jogador para falar aqui pra caramba, até uns jogadores injustiçados, se pensar pelo lado da torcida. E aí, para não repetir os velhos mesmos erros, o Luan tá ficando e deve voltar em 1 mês. 1 mês. Já o Luciano vem de uma contratura na panturrilha, logo na primeira semana ele já chegou com dor e deve voltar entre 7 a 10 dias, ou seja, na outra semana já deve ficar à disposição do Rogério Ceni para entrar no segundo tempo. Eu não vou embalar ainda a notícia do Éder, vou deixar para o final. Vamos falar do Tietê agora. Primeiro teve a questão de que o Fortaleza ficou afim lá do Tietê, porque o Ederson foi embora, na verdade ficou super up no mercado Fortaleza, já fez 6 contratações, começou a olhar tudo que era volante que estava em final de contrato e ligou pro São Paulo. E aí, como é que tá? Beleza? E aí e tal. Tamo afim do Tietê.
E primeiro eles ofereceram o goleiro deles, que era o Felipe Alves, que a gente uma época namorou. Só que o São Paulo falou, já compramos o Jandrei. Foi mal. Volpe, inclusive, tem que ser banco, viu, Ceni? Para de ficar fazendo rodízio. Deixa lá o Volpe no banco. Para de rodízio, principalmente no clássico que tá vindo aí. Daí perguntaram do Romarinho. Ah, o Romarinho não interessa e tal. Eu ia trazer aqui os números do Romarinho, mas já vou dizer assim, caiu. O Casares levou pro Ceni, o Ceni olhou e falou, ó, não quero o Romarinho, não serve no meu elenco, já caiu esse nome do Romarinho. O que tem de novidade em relação ao Tietê é que o Antônio Mohamed, que é o novo técnico lá do Galo, que o Cuca pediu demissão e etc., colocou o Tietê nos últimos jogos de titular. E a torcida do Galo tá, infernizando nas redes sociais. Tá tipo assim, que merda que você tá fazendo, você tá ficando louco? A gente não pode comprar esse cara que são 23 milhões de reais que a gente tem que pagar em maio pro São Paulo. Só que ele foi muito seguro na entrevista e falou, eu vou colocar de titular sim, eu vou fazer todos os testes táticos com todos os jogadores que eu achar que devo fazer, e se eu achar que eu devo ficar com o jogador no meu plantel, eu vou ficar. Então tá testando o Tietê. Surgiu do nada uma alternativa de que o Galo possa comprar o Tietê. Vamos ver o que o Antônio Mohamed vai achando. Só que assim, surgiu do nada. O Tietê foi titular numa derrota de 1-0 pro Pato de Minas. Então, assim, não tá lá essas coisas. O Nick Arcuri, que é o empresário do Tietê, falou que tem proposta de um time dos Estados Unidos, tem proposta do Grêmio e do Inter. Então, de qualquer forma, ele não voltaria em maio. Ele ficaria maio no Galo e ele iria já para algum outro time. Ou algum da Série A ou para os Estados Unidos. Tem contrato com o São Paulo até 2023. Então, vamos ver como é que se desenrola aí. Deixa para você responder nos comentários. O Tietê seria bem utilizado pelo Rogério Ceni se de repente ele voltasse? Você manda aí. Agora a gente vai falar de Júlio Casares do mercado da bola. William Rocha. São Paulo mandou a proposta, o Portimonense se acertou com o jogador queria muito vir, né? Surgiu aí ele até falando no Instagram com os torcedores e tal. Só que o Portimonense ignorou o São Paulo, cagou total pra proposta. Essa que é a realidade. Pode escrever como vocês quiserem. O Portimonense cagou pro São Paulo. E aí o São Paulo parou de ficar cutucando e desistiu de ficar falando sozinho. Então não tem William Rocha. O Casares no comecinho da semana passada tinha dado uma entrevista. O engraçado é que é pro mesmo canal, né? Falando com o Jorginho Nicola, e ele tava falando nesse dia sobre a não venda do Gabriel Sara, né? Pra quem não sabe, eu vou emendar um assunto no outro, mas vai ter um porquê. Pra quem não sabe, o Dallas ofereceu aí 10 milhões de dólares, seriam 52 milhões de reais pelo Gabriel Sara, e o Casares recusou. E no dia que ele recusou, ele deu uma entrevista dizendo, olha, a gente precisa complementar esse time do Rogério Ceni, tá precisando vir zagueiro, tá precisando vir atacante, e eu vou fazer de tudo para complementar, ainda mais sabendo da saída do Bruno Alves, da importância que tá necessitando o time. Falou isso, ok. Aí disse que acho que o Gabriel Sara vale o dobro no meio do ano, também acho que o Gabriel Sara vale mais, não sei se o dobro, mas vale mais. E que ele vai sair daqui deixando um legado, ou seja, tá pensando ainda naquilo que a gente já cansou de dizer aqui, que o Rogério Ceni tem que entregar o Campeonato Paulista, ou pelo menos a final. Então ele deixou nas entrelinhas que ele tá pensando nisso, quando disse que o Gabriel Sara vai embora no meio do ano, deixando um legado no São Paulo. Aí, ele veio agora quando eu digo agora, é agora mesmo, foi hoje de manhã, e deu uma entrevista pro mesmo canal, dizendo assim, o São Paulo desistiu de contratar um atacante veloz de beira de campo. E o São Paulo desistiu de contratar um zagueiro. Só irão acontecer quaisquer contratações, se houver uma oportunidade de mercado muito boa. Muito do caramba. Bem repentina, assim. Se não, São Paulo desistiu e tá off. E não vou entregar teu planejamento e se vira. Boa sorte. É nóis. Foi mais ou menos isso que ele falou, né? E aí, quem não tem cão não caça com gato, boa sorte, Rogério Ceni. E no próximo vídeo eu vou falar sobre tudo o que aconteceu na semana passada. Eu sou sócia, falei com vários funcionários que são amigos de funcionários do CT. Eu peguei várias coisas e aí fica para um próximo vídeo para falar sobre isso. Vou finalizar falando do Éder, gente. O Éder que se aproveita que o Luciano tá
tá machucado, que o Nicão precisa de uma pré-temporada maior. Ele que já foi, eu enfurecida porque ganha 600 mil reais por mês. O Carlos Belmonte falou, quando ele se apresentar, nós vamos rescindir no primeiro dia com o jogador. Beleza, Carlos Belmonte, que bela de uma palavra. Só que o jogador foi muito profissional, segundo palavras de Rogério Ceni. Falou, olha, se entrega muito nos treinos, é o primeiro a chegar, é o último a sair, é muito profissional, se entrega mesmo. Então foi ganhando espaço no finalzinho de todos os jogos, até que ele deu assistência pro Marquinhos naquela goleada de 1-0 que a gente teve no contra o Santo André, e aí foi titular contra o Ponte Preta e em alguns tempos conseguiu até ficar com a faixa de capitão. Então assim, Éder, é isso que a gente espera quando surge uma oportunidade que tudo deu errado, porque tudo deu errado, né? Quem era para ser titular tá machucado, não tá podendo jogar, tá sem condicionamento físico, não vai entregar o planejamento e tal, então deu tudo errado de todos os lados. A gente espera que você se eleve. Se você ganha 600 mil por mês, mas ajudar a trazer uma taça, cara, quem sou eu para falar do seu salário? O Rogério Ceni elogiou muito, disse que o São Paulo teve mais movimentação de bola contra o Santo André e contra a Ponte Preta por causa do Éder em campo. Quero saber a sua visão em relação do Éder em campo. Um grande beijo e até amanhã.